minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Essa música está registrada em Lucas 1 e é o Cântico de Maria. O cântico que Maria expressa quando ela se dá conta que está sendo usada por Deus, está sendo serva de Deus, e nela vai operar um milagre grandioso. Ela declara tudo o que ela sente em relação ao nosso Senhor. E é um cântico lindo, vamos cantar ele. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Minha alma engrandece. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com
Bom dia, irmãos. Ainda em pé, vamos proceder à leitura que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, os versículos de 15 a 20. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. No Evangelho de Mateus, no registro da visita dos magos a Jesus, ele encerra o capítulo 12 dizendo: E regressaram por outro caminho à sua terra. Que bom que você hoje de manhã se dispôs a vir à igreja. Quem sabe você terá um encontro com Jesus, o Jesus que nasceu na manjedoura, e esse encontro ou reencontro te fará andar por outro caminho. A palavra de Deus nos diz que todos aqueles que têm um encontro com Jesus passam a andar por outro caminho. Que nesta manhã você possa refletir sobre essa mensagem, sobre essa passagem bíblica, e se você já teve um encontro com Cristo, você possa reencontrá-lo novamente e passar a caminhar por outro caminho. Vamos, em adoração, entoar o hino de número 230. Fiéis, e o
Santo e eterno Deus, nós te louvamos por esta manhã de domingo, domingo que antecede, ó Deus, o nascimento de Jesus Cristo. Nós te louvamos por este momento, onde podemos estar neste templo para louvar e glorificar o teu nome. Pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre cada irmão aqui presente, que o Senhor possa estar derramando chuvas de bênçãos nas suas vidas e que, ó Deus, a cada um tu possas acrescentar mais da tua palavra nesta manhã, para que possamos, ó Pai, sermos o ente transformador neste mundo tão perturbado. Nós te pedimos a tua bênção sobre este ato de culto. Aceita, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Abençoe, ó Deus, o pastor que trará a mensagem nesta manhã. Que possamos nos alegrar, ó Deus, e sairmos daqui diferentes de como entramos. Que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós nesta manhã. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Hoje é dia de cantar chuvas de bênçãos, teremos, né? Mas a gente vem desviando dos pingos e chega à casa do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Alegria tê-los aqui, visitantes sempre muito bem-vindos. Quem está aqui nos visitando pela primeira vez, por favor, coloque-se em pé. Nós queremos presenteá-lo. A gente desse lado, aqui na frente também, por favor. Opção de gente. Vamos abraçá-los, vamos cumprimentá-los. Enquanto são sendo abraçados, cumprimentados, vamos lembrar que hoje à noite é o quarto culto do Advento, o Natal em família. Quinta-feira, o culto das luzes aqui no espaço de adoração, vamos vir com a família toda e depois sair para os nossos festejos em casa.
E estamos caminhando então para o final do nosso ano, louvando e bendizendo ao Senhor. Grandes novas que o Senhor nos traz, este é o Evangelho. E hoje está conosco o casal missionário, a Esther e o Gladson. Eu gostaria que eles viessem aqui na frente, porque depois nós vamos orar. Vem também, Esther, faz favor. E o Gladson tem algumas informações importantes para nós do seu trabalho lá na Espanha, juntamente com sua esposa. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos. Meu nome é Gladson, sou casado com a linda Esther, muito bonita, né? Deus é bom, Deus é muito bom. Nós estamos na Espanha, vamos fazer 3 anos que estamos lá no campo missionário da Espanha. A primeira vez que eu estive na Espanha foi com o grupo Oxigênio, aqui da Presbiteriana de Curitiba, onde Deus, Ele usou da sua infinita misericórdia para estar me mostrando aquele campo missionário, tão necessitado, pessoas sedentas pelo Evangelho, mas infelizmente, assim como a Bíblia menciona, não há quem pregue. Bom, nós trabalhamos com o Jocum Internacional, Jovens com a Missão, na Espanha. A nossa base missionária ela tem uma característica bem artística, de alcançar os cristãos artistas, e nós também temos várias frentes, nós trabalhamos com várias frentes. Hoje, uma das frentes são com os refugiados, onde nós estaremos levando uma equipe, daqui, se não me engano, daqui a 5 dias, estaremos levando uma equipe para a ilha de Lesbos, na Grécia. É uma situação muito complicada, a crise migratória, e nós estamos sendo resposta naquela nação, onde estão chegando mais ou menos cerca de 1.000 barcos por dia, cerca de 1.000 pessoas em seus barcos, onde vem pessoas da Síria e de várias outras nações. Estarão ali uma equipe da nossa escola missionária, de 15 pessoas, eles estarão por 2 meses naquela nação, ajudando e trabalhando com a ONU, a Organização das Nações Unidas, a Cruz Vermelha, a Unicef, que cuida das crianças. Bom, estaremos ali. Deus, antes de nós sairmos daqui do Brasil, Deus ele colocou algo muito específico no nosso coração. Eu já estou no campo missionário, vou fazer agora, no ano de 2016, vou fazer 11 anos em tempo integral no campo missionário, tenho 29 anos, saí muito cedo de minha casa, minha mãe sente muita saudade até hoje, ela me vê, ela chora. Bom, então, eu saí muito cedo de casa, e ali na Espanha, hoje nós implantamos uma escola missionária que se chama Discipularte, que é uma escola técnica de arte, é uma escola de evangelismo, onde nós ensinamos técnicas e estratégias para essas pessoas estar alcançando povos e nações. Pode passar a primeira foto do slide, por favor. Vocês estão vendo, a sua direita é um holandês, a sua esquerda é um rapaz da República Tcheca. Nós estávamos na cidade de Salamanca, na Espanha, com essa escola missionária, e nós estávamos fazendo um evangelismo, igual vocês já tiveram oportunidade de ver o Grupo Oxigênio fazendo apresentações nas ruas. Estávamos fazendo uma apresentação destas, e nós conhecemos essas 2 pessoas. Eles são pessoas em situação de rua, são moradores de rua, e infelizmente eles estavam ali na margem da sociedade, eles não tinham comida e tudo isso, e nós tivemos uma ideia de, através da nossa apresentação artística, a gente arrecadar algum dinheiro para comprar algum alimento para eles.
Então, nós fizemos uma apresentação e, pela graça de Deus, conseguimos um valor, em euros, né? Conseguimos um valor aonde os artistas nas ruas conseguem mais ou menos com 1 hora de trabalho. Conseguimos assim uma apresentação somente e depois chegamos até eles, não combinamos nada com eles, chegamos até eles e tinha uma pessoa da nossa equipe, o Ian, que é um holandês, e o Ian foi falar com ele, com esse rapaz em holandês, e ele falou, Deus falou conosco para fazer essa apresentação e essa arrecadação nos doar. E ele ficou bem assim espantado, um pouco assim suspeito, a primeira impressão, mas depois fomos conversando e tudo isso, e esse rapaz ele nos disse uma frase que nos marcou muito. Eu sei que esse dinheiro é pouco, mas eu sempre tento manter o meu sorriso no rosto, independente da situação financeira. Foi um domingo de manhã, claro, não tinha ali uma igreja para congregarmos, mas para mim foi a palavra do dia. Porque muitas das vezes, crise financeira, nós reclamamos. Uma pessoa de primeiro mundo está em situação de rua, e ela está ali firme e acreditando que tem um Deus que vai fazer por ela. E eu penso mais além, nós pensamos além. Amanhã ele pode estar dando um testemunho em uma igreja local, através de uma simples apresentação, algo que a gente vê aqui no Teatro Guaíra, mas independente, a nossa arte, ela é cristã porque nós somos cristãos. E isso nos alegra muito. Também, pode passar a foto? Na Espanha nós fazemos algumas estratégias, nós levamos a nossa equipe para a rua. Hoje na nossa base missionária tem cerca de 35 a 40 pessoas, de 15 nações diferentes. É uma verdadeira mistura cultural. Então nós fazemos ali algumas estratégias de evangelismo. Aqui está a minha esposa de costas e menu de dia, sonrisa. Então as pessoas vê esse anunciado e elas, mas por quê? O menu é como se fosse cardápio, é como se fosse cardápio do dia. Me dê um sorriso. A Espanha e a Europa é muito conhecido como pessoas frias, mas não é isso. Os estrangeiros foram lá e pegaram muito emprego, fizeram muita coisa ruim, e por isso eles têm um pouco de preconceito, sim, com os estrangeiros. Mas quando eles veem os estrangeiros fazendo isso, eles abrem um sorriso. Pode passar a foto. Aqui a Esther estava falando de Cristo para uma senhorinha. As pessoas nessa idade, na Espanha, elas ainda acreditam em Deus, em um Deus muito distante, mas a geração dela é uma geração onde o catolicismo imperava muito ainda no país, assim como também parte da história da Reforma Protestante também. Pode passar a foto. Isso. E agora eu quero falar um pouco sobre essa mocinha que está lá no fundo. Saímos um dia pela manhã na nossa base missionária, com uma equipe de mais ou menos 30 pessoas, saímos às ruas para evangelizar, e na volta estávamos ali caminhando em regresso à base missionária, e uma pessoa, essa moça, ela pulou assim na minha frente e disse: "Vocês são cristãos, não é verdade?" Gente, era um dia após o ataque de Paris, viu? Ao atentado, eu pensei, vou morrer. Bom, mas não. E ela disse: "Vocês são cristãos, não é verdade?" Ela me disse outra vez. E eu disse: "Sim, nós somos cristãos." Por quê? "Nossa, eu gostaria de entender muito da Bíblia." Sério? Isso não é muito assim comum na Espanha, digamos assim. Ainda mais um jovem chegar para você e dizer isso.
E nós fomos conversando, nós levamos ela até a nossa base missionária, e conversa vai, conversa vem, e ela nos disse que uma pessoa, ela estava estudando na China, ela estava fazendo o seu mestrado lá, e ela disse que na igreja perseguida alguém pregou para ela. Mas a pessoa só pregou para ela, falou que Jesus amava ela e que era para ela ler a Bíblia e tudo isso. Nunca mais ela viu a pessoa. Então ela voltou para a Espanha e ela ficou com isso na cabeça. E nesse dia ela foi atrás de nós. Bom, claro que eu não ia perder essa oportunidade de evangelizá-la e discipulá-la. Na semana seguinte já chamei ela para estar com a gente na nossa base missionária, para participar das aulas. Estava em um período de curso em nossa base missionária, então chamei ela. Aí é um almoço, essa foto é um almoço na nossa casa, de despedida, que nós vínhamos aqui para o Brasil, isso faz uns 20 dias, e nesse dia nós ficamos conversando de 5 a 6 horas direto, e ela fazendo perguntas, e tudo isso sobre o cristianismo, sobre como ser uma cristã. Ela estava decidida a seguir a Cristo, e nós demos livros para ela ler, ela está lendo o Evangelho de João também, e o nosso foco na Espanha é especialmente para com os europeus, principalmente os espanhóis. Nós queremos que eles, convertidos, são muito mais efetivos que nós naquele país. Hoje, como eu disse, a crise... Pode passar. Isso. Aqui é a nossa próxima escola missionária, onde nós recebemos pessoas de vários países. Pode passar. Essa é a escola onde nós somos os diretores dessa escola, discipulando através das artes. Essa é a última, não é? Ok. Como eu disse antes, hoje existe uma crise imigratória muito grande na Europa. E eu gostaria aqui de deixar um vídeo aqui com vocês. O vídeo Crise dos Refugiados. E é um vídeo assim que me toca muito, e é um dos trabalhos que nós estaremos fazendo lá na Grécia. Eu falo nós porque eu faço parte, nós como obreiros e líderes da nossa base missionária, nós cremos que Deus ele tem muito para fazer na Grécia, e eu gostaria de falar que esse vídeo, o trabalho que vai ser realizado, que já tem sido realizado na Grécia, a Presbiteriana de Curitiba também faz parte disso. Os seus dízimos e as suas ofertas, elas estão lá com os refugiados neste momento. Você pode ter certeza disso, pode passar.
no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Você faz parte disso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por nos dares a vida desse casal querido, eu pessoalmente, porque participei oficiando o matrimônio deles. Obrigado porque Esther e Gladson representam-nos lá fora, e quando vemos este testemunho que envolve uma nação que precisa também do Senhor Jesus nas suas mais diferentes gerações, e alcançando as nações ao redor, que hoje abrigam refugiados, nós sabemos que não podemos nos omitir. Que Tu renoves as forças, o amor, o desvelo deste casal, nesses tempos que estão aqui no Brasil, visitando os familiares, reestabelecendo os contatos, e que no retorno a Deus, a sua lide, eles continuem contando não apenas com as nossas orações, com a nossa contribuição, mas com a nossa participação. Que Tu os abençoes e guardes, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Queria convidar o Murilo para vir aqui em cima com os seus queridos. Vamos cantar a primeira estrofe do hino 367. Vinde, meninos, vinde a Jesus, enquanto o Murilo chega aqui em cima para o ato do batismo. Jesus, Ele ganhou-vos bênçãos da cruz, os pequeninos Ele conduz, ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunimos todos afinal, na Santa Pátria Celestial, com Cristo Salvador. Que bênção poder participar desse momento da vida de vocês, quando o seu filhinho é apresentado para o sacramento do batismo. Batismo é sinal visível de uma graça invisível, nós não cansamos de falar sobre isso. Por isso é importante falar da graça. A graça que não podemos apalpar, mas cremos, é manifestação do amor, da bondade do Senhor. O Deus que nos criou é o Deus que nos salva, é o Deus que nos redime. E esta bênção que é para nós, que temos esta convicção declarada, também é para a nossa nova geração, que há de conhecer o Evangelho também. E o batismo nos vincula, nos compromete, de tal maneira que o que vocês fazem aqui neste ato é assumir solenemente o compromisso de caminhar com Deus, de caminhar na palavra de Deus, de transmitir esta mensagem ao Murilo, para que ele no tempo oportuno possa dar também de si mesmo o seu testemunho de fé. Quero convidar a todos para colocarem-se em pé e quero indagar desses queridos pais. Vocês reafirmam a fé que têm em Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim? Sim. Vocês também reafirmam crer nas Sagradas Escrituras como a palavra de Deus? Sim? Vocês se comprometem diante de Deus e dessas testemunhas a criarem o Murilo nos caminhos do Senhor conforme a sua vontade? Sim? Se comprometem a viver no seio do lar, em todas as áreas da sua vida, o que a palavra de Deus recomenda, para que ele veja estampado em vocês o que o Evangelho ensina? Sim? Se comprometem a trazerem-no à casa de Deus, para que neste ambiente ele se desenvolva com a sua geração, e no tempo oportuno ele há de dar o seu testemunho de fé desse mesmo? Sim? Senhor, abençoa o ato que fazemos em Teu nome, cremos no Teu mandamento, estamos aqui em obediência
e pedimos as tuas profusas bênçãos sobre a vida dos papais, sobre a vida do Murilo, sobre a vida dos demais familiares aqui, para que sejam todos tocados pela tua constante graça, na qual confiamos, na qual depositamos toda a nossa fé, e ela agora se expressa através desse ato, em nome de Jesus. Amém. Murilo, filho da promessa, eu te batizo em nome de Deus Pai, Criador, Filho Redentor, Espírito Santo Consolador. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti volva a sua face e te dê a paz. Confirma, ó Deus, o ato que fazemos em teu nome. Aqui estamos na certeza das tuas profusas bênçãos sobre a vida do lar, sobre a vida da igreja, que vê distender o seu rebanho através das gerações. E é o Senhor que sustenta, é o Senhor que dirige, é o Senhor que convoca, que chama pelo teu santo evangelho. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. No Evangelho segundo o apóstolo João, temos a descrição do nascimento de Jesus, mas de uma forma bem diferente do que nós encontramos em Lucas, em Mateus. Nós vemos aqui o nascimento da luz, o nascimento do Deus que veio como luz, a palavra de Deus para todo aquele que vê a luz de Deus nascendo sobre as trevas em que vive a humanidade. Nós vamos ler responsivamente o primeiro capítulo do Evangelho de João até o verso 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. A palavra de Deus se fez carne. Cristo, Jesus, nasceu e é dele que vem a luz que ilumina a nossa vida. Vamos meditar sobre este trecho silenciosamente, orando a Deus, e depois seremos guiados em oração com voz audível.
Senhor, nosso bendito Pai, nós nos maravilhamos diante dos seus feitos maravilhosos. Nós nos alegramos como aqueles pastores que viram as estrelas e os anjos cantando. Nós sentimos em nosso coração o vibrar da esperança, da paz e do amor. E por isso, Senhor, nós te louvamos. É a nossa oração, a expressão de todo o nosso amor, toda a nossa dedicação pelo que tens feito na vida de cada um de nós. Nestes últimos dias do ano, nós nos lembramos, mas queremos nos lembrar a todos os instantes e todos os dias deste próximo ano, de que Tu tens sido o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, que nos guardas dos perigos e nos dás também as oportunidades que nós podemos usar para o nosso progresso, para o nosso crescimento, para a nossa felicidade e daqueles que conosco convivem e trabalham. Nós te agradecemos, Senhor, porque esta igreja tem procurado ser testemunha fiel, sempre presente, através dos seus membros, dos seus pastores, de todos os líderes e de todas as famílias, para apresentar uma mensagem como esta que nós cantamos neste Natal. A mensagem de um Deus que não ficou longe, distante, alheio ao nosso problema e ao nosso drama, mas veio vir morar conosco, veio viver conosco e veio como o Emanuel, que mostra a bondade do Pai para todos os que veem a sua luz. Abençoa-nos, Senhor, e nos guardes debaixo desta luz. É o que nós te suplicamos. Quando oramos a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode sentar. Os magos chegaram à casa em que se encontrava Maria e o menino, e prostrando-se, abriram seus tesouros e entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Nós trouxemos também ofertas, dízimos, compromissos, que vamos entregar agora ao Senhor
Enquanto o coral estará entoando mais um hino, vamos proceder ao nosso ofertório. As crianças para virem à frente, para orar, e depois elas vão sair pelo corredorzinho para a porta lateral lá da frente, né? A entrada. Por favor, crianças, rapidinho, todo mundo, toda a piazada aqui. É isto. Puxa a porta ali, Gerson. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti a provisão diária, provisão para tudo que temos necessidade. O Senhor é pródigo em abençoar e pelo que nós trazemos como prova da nossa gratidão, esta dedicação, que representa a dedicação do nosso coração. Abençoa os infantes que vão para o culto, que seja proveitoso para eles, como deverá ser para nós também, pela Tua bênção, Senhor. Oramos-Te assim, em nome de Jesus. Amém. Podem sair por lá. Não por aí não. Isso. Nós pulamos um hino, mas eu queria que nós cantássemos o hino 226, que estava no programa. Prepara-nos para a meditação que nós vamos ter agora. Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração. Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração. Conta-me a história inaudita, de graça, paz e perdão. Conta como Ele encarnado veio morar aos pecadores indignos, de Deus o amor revelar, aos pecadores indignos, de Deus o
mulheres, por favor. Conforme o profeta Jeremias, capítulo 18, nós leremos os 6 primeiros versículos, Jeremias 18, 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vasos na mão do oleiro. Algumas figuras são muito marcantes na Bíblia. Os profetas foram muito intensos. Aquilo que eles vislumbraram, ou melhor dizendo, aquilo que eles viveram, se tornou uma mensagem. Oséias foi instado a casar com uma prostituta. E deste matrimônio nasceram filhos de prostituição. E qual era a mensagem de Oséias? Era a mensagem de Javé, que havia sido traído pelo seu povo. Israel e Judá se constituíram em filhos de prostituição. Era uma mensagem tremenda. O profeta Isaías viu um campo, uma floresta totalmente devastada, todas as árvores arrancadas, um cenário tétrico, e aí encontrou um toco de árvore.
E qual era a mensagem que Isaías recebeu? É que a partir daquele toco, o Senhor faria uma nova geração, o Senhor reconstituiria o seu povo, o Senhor começaria as coisas todas novamente. O próprio Jeremias, no capítulo 3, é instado a cingir-se de um cinto de linho. E a certa altura o Senhor diz para ele: agora você pega esse cinto, vai lá no rio Eufrates, longe a beça, e você enterra este cinto por vários dias. E ele enterrou, voltou, disse: agora você vai lá buscar o cinto. Mais uma viagem. O cinto ficou muitos dias enterrado e sob umidade. E quando ele tirou o cinto estava apodrecido. E ele disse assim também: apodreceu-se o meu povo, que se desviou dos meus caminhos. E a gente vai, Bíblia fora, profetas, apóstolos, homens de Deus, que da sua experiência derivaram a palavra do Senhor. Aqui não foi diferente. Está lá o Jeremias, refletindo, meditando, pensando que sermão ele ia fazer no domingo, no culto das 11 horas, se ia chover, se ia fazer sol, se o programa ia ser esse, se o programa ia ser aquele. E o Senhor disse assim: Jeremias, desce lá na casa do oleiro. O oleiro cuja profissão era fazer vasos de barro, como artífice que era, como artista que era, trabalhar determinadas esculturas, vasos simples, vasos sofisticados. E veja o que está acontecendo. E o Jeremias fez o que o Senhor disse. E chegou lá, ele observou que aquele oleiro, quem sabe numa pedaleira, vinha girando a roda e amoldando o barro que estava mole, esperando o seu endurecer. E de repente o vaso se quebrou. E ele disse: eu tenho que fazer tudo de novo. E começou a fazer. E aí o Senhor diz assim, literalmente, versos 5 e 6, vem a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Penúltimo domingo do ano, já estamos todos pensando em 2016, em todas as lides da nossa vida, no plano pessoal, familiar, econômico, financeiro, estudantil, profissional, ministerial. Nossas diretorias da igreja já foram renovadas, aguardando a posse no derradeiro dia do ano. E aí? Vai ser tudo do mesmo jeito? Nós vamos continuar sendo o que fomos em 2015? Tudo bem, foi bom, foi bênção, melhor ainda. Vamos renovar o estoque de coisas boas. Vamos fazer mais daquilo que foi bom. Mas sejamos sinceros, nem tudo foi tão maravilhoso assim. Nem tudo foi 10. Deixamos a desejar em muitas áreas. Poderíamos ter feito mais, poderíamos ser melhores, poderíamos nos apresentar mais condignamente, poderíamos servir ao Senhor com mais intensidade. Então a palavra do Senhor para nós é esperança. A palavra do Senhor para nós nesta manhã chuvosa vem como copiosas chuvas de bênção sobre o nosso coração para dizer: vocês são vasos de barro na mão do olheiro, e ele há de fazer um vaso novo. É um cântico que nós entoamos com certa regularidade na igreja, que diz: eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida,
e fazia de novo. Eu quero ser um vaso novo. Está bem afinado. Agora, será que nós vamos ficar bem afinados o resto deste ano, no ano que vai surgir, dizendo esta oração cantada, ou sem a melodia: Senhor, somos vasos na mão do oleiro? Para isso eu queria trazer 3 lições desta passagem para a nossa instrução. Primeira delas, precisamos ter consciência da nossa fragilidade. Nós somos vasos de barro. Nós não somos vasos de aço. Nós não somos vasos de um produto que não se quebra. Talvez nós gostaríamos de ser inquebrantáveis, né? Fosse o que acontecesse, a gente estava ali firme. Mas que bom que nós somos vasos de barro. Aliás, a palavra de Deus refere-se a nós, num certo sentido, como pó. Mas não chegou nem a ser barro, porque para virar barro tem que vir a água em cima, é pó. Fomos feitos de pó. Quando nós lemos a narrativa do Gênesis, que o Senhor tomou do pó da terra e fez o homem, a gente pode agora fazer o processo inverso. E a gente pode se reconhecer como um punhado de elementos químicos que podem se traduzir em pó. Um bocado de magnésio, eu não vou nem citar a lista de coisas que você é, mas que no final dá aí algum peso em pó. Cuidado se bater o vento. Vai embora. Aliás, este é um rito, muitas vezes, daqueles que optam pela cremação, e aí o pó é guardado, e então, num gesto solene, se dispersa numa floresta, no leito de um rio. Pó. Vasos que quebram, cuja fragilidade precisa ser reconhecida a cada momento. E quero pontuar, esta fragilidade é física? É verdade, você não pode fazer tudo que você acha que pode. E cada vez você está fazendo menos coisa, porque fisicamente você já não é mais aquele atleta. Não suba mais em árvores, né? Para a maioria das pessoas aqui isso está proibido. Mas também deve estar sendo proibido também subir no banquinho para pegar na prateleira mais de cima lá aquele produto que você quer. Já não dá mais para subir, né? As coisas estão ficando fisicamente. Nós somos frágeis. E às vezes a gente acha que não é, né? E aí vai se estoporando tudo. É bom a gente lembrar que é frágil fisicamente, mas nós somos frágeis moralmente falando. A fragilidade moral que alcança a nossa conduta, o nosso procedimento, o nosso comportamento, as coisas que se realizam por nosso intermédio e que a gente às vezes precisa fazer um balanço e dizer: por que eu fui fazer isso? Por que eu fui dizer isso? Por que eu tive aquela atitude? Ou por que eu estou fazendo isso? Os nossos dias de uma ideologia do relativismo, eles infundem em nós uma inconsciência da moral. Pode fazer o que você quiser, pode ser o que você quiser, você pode sentir, pensar, agir conforme você desejar. E isto provoca uma ansiedade no coração do homem. Isto acaba por realizar uma angústia, porque nós precisamos de parâmetros. Nós precisamos estar balizados. A palavra de Deus é um balizamento para nós. E o fato de termos sido salvos não por obras, não por fazer coisa certa, mas por graça de Jesus,
não nos isenta de, agora sim, habilitados pelo Espírito gracioso, cumprirmos os mandamentos do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, uma síntese de toda a lei. Haja atenção, é um princípio moral. E nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade moral, tanto quanto a nossa fragilidade física. Mas ainda eu quero me referir à nossa fragilidade espiritual. Nossa fragilidade evidenciada no fato de afirmarmos que cremos, mas não tanto quanto deveríamos crer. Um pai chegou para Jesus e disse: Senhor, cura a minha filha. E o mestre perguntou: você crê? Ele disse: creio, Senhor, mas ajuda-me na minha incredulidade. Somos crentes, mas frágeis, crentes que muitas vezes balançam, crentes que muitas vezes ficam manquitolando. Reconhecer isso é importante. Reconhecer tal realidade, não para que a gente se habitue, se acostume e pense assim: é assim mesmo, vai ser desse jeito. Não. É justamente porque, como diz o texto bíblico, o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Era de barro. Quebra. E como nós cantamos agora há pouco, quebra a minha vida, Senhor. Eu sou frágil mesmo. No entanto, é importante reconhecer esta fragilidade, eu diria até a qualidade do que somos feitos, que é muito simples, que é muito singela, porque o apóstolo Paulo, observando esta mesma realidade, mas sobre um outro ângulo, deixou registrado na segunda epístola aos Coríntios esta mensagem: temos este tesouro, que é a presença de Cristo em nós, num vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E Paulo complementa esse pensamento na mesma epístola, no capítulo 12, verso 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Reconhecer a fragilidade, reconhecer que somos vasos de barro, no entanto, ao Senhor aprouve habitar em nós, e habitar em nós com a sua abundante graça, para que o seu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Segunda lição desta passagem: ao mesmo tempo que precisamos ter consciência da nossa fragilidade, precisamos revelar maior maleabilidade, ser mais maleável, não ser tão empedernido. O vaso é de barro, ele quebra e continua aos cacos. E se nós continuarmos endurecidos mesmo aos cacos, pior ainda, não seremos mais nem vasos de barro, seremos cacos de barros. Mas o texto bíblico diz que o vaso estragou na mão do oleiro. E o que ele fez? Ele tornou a fazer dele outro vaso. E o que ele fez? Ele pegou caquinho por caquinho, pegou epóxi, tenaz, descolhe se for capaz. Essa é antiga, hein, gente? Faz favor, hein? Essa eu tirei do fundo do baú. Complicado, né? Você já fez isso com algum vaso? Vocês aí que tem vasos Ming em casa, né? Não é mais a mesma coisa. Não fica do mesmo jeito. Né? Ainda mais se você fez uma estripulia dessa quando era criança e tentou colar e achou que tinha ficado lindo, até que a mamãe sentou em casa e disse assim: o que é aquele trincadinho ali, né? Foi por água abaixo a sua tentativa de juntar os cacos. Deus não junta caco. Deus toma-nos novamente, amolece-nos e começa a fazer um vaso novo. Mas nós precisamos revelar crescentemente maleabilidade, maior maleabilidade. Porque parece que com o correr do tempo, nós vamos ficando mais duros, mais empedernidos, mais confiantes na nossa maneira de pensar as coisas, que não abrimos espaço para
o Santo Evangelho, a palavra de Deus. De tudo que você falou aqui, Glaucio, que foi muito edificante para nós, eu fiquei muito tocado com a foto da Esther com aquela velhinha. Aquilo foi incrível, porque com o correr dos anos as pessoas ficam empedernidas mesmo, né? Ela estava até encurvada, de tão empedernida que ela estava. E quem sabe iria morrer nos seus pecados se uma jovem, muito bonita mesmo, viu? Deus é bom demais. Com você, então, deu, comigo também, mas com você mais ainda. Levou o Evangelho para aquela pessoa. Nós, muitas vezes, usamos de determinados elementos da nossa vida, eu chamo de fatores que nos tornam mais empedernidos ainda. Eu queria listar bem rapidinho aqui, e que a gente usa como desculpa e tem que vencer isso. Primeiro, personalidade. A minha personalidade é forte. Minha personalidade é desse jeito, e eu penso assim, eu sou assim, é a minha formação, é a minha persona. Se é para ir passos largos para o céu, amém e aleluia. Se é para ir para o inferno, Deus tenha misericórdia de você. Amoleça a sua personalidade. Temperamento. Temperamento mais exacerbado, mais colérico, mais forte, mas também tem um outro lado. Temperamento fleumático, devagar. Um livro clássico que fez sucesso anos passados, de Tim LaHaye, diz assim: temperamento controlado pelo Espírito. E eu creio muito que o Espírito trabalha a nossa temperamentalidade. Não pode ser usado como desculpa para a gente não ser vaso na mão do oleiro. Mas há também circunstâncias da vida, situações que marcam a nossa jornada, episódios que foram dramáticos, que mexem com as nossas entranhas, perdas irreparáveis, situações de que fomos subtraídos, crises. São coisas que se apegam ao nosso coração, e então já se passaram anos e décadas, mas nós estamos arraigados naquilo, e com isso a maleabilidade deixa a desejar. Vamos ser vasos na mão do oleiro, deixar o Senhor retrabalhar essas áreas da nossa vida. Mas eu quero dizer que um fator determinante para que a gente não seja suficientemente maleável nas mãos do oleiro, bate naquele tópico que tratamos em cima da fragilidade na questão espiritual, é a nossa ignorância da palavra de Deus. E tamanha ignorância que Jesus, quando se viu diante de um quadro de tamanha ignorância, de saduceus, de fariseus que estavam discutindo um tópico tão desnecessário da teologia, nem era teologia aquilo, e Jesus diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quando nós nos apegamos mais à palavra, quando nós deixamos que a palavra, como água viva, nos lave, a palavra lava, densas chuvas que escorrem sobre nós vão nos lavando, vão moldando o nosso pensar, então nós nos tornamos mais maleáveis, o barro vai ficando mais fácil do oleiro fazer a obra que lhe é peculiar. Vasos na mão do oleiro, que reconhecem a sua fragilidade, que buscam uma crescente maleabilidade, precisam, por fim, andar com o Senhor na sua fidelidade. Fidelidade de Deus aqui. Nós sempre dizemos que queremos ser fiéis a Deus, fidelidade é a nossa fé no Senhor, mas o hino sacro nos ensina que Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Eu acho tremendo nesse texto, quando Jeremias é levado pela palavra do Senhor a descer à casa do oleiro. E o que é que ele vislumbrou quando chegou lá na casa do oleiro? Simples, versículo 3, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Pastor, isso é uma obviedade, é verdade. Não precisava nem dizer isso no texto.
Quem sabe? Mas como eu creio que tudo que está escrito aqui tem alguma razão de ser, eu preciso informar você. Esse oleiro humano é metáfora do nosso Deus, que é o oleiro mor. E o que é que o Deus, que é o oleiro mor, está entregue a fazer? A sua obra sobre as rodas. O oleiro humano não estava lá, agora acho que eu vou me distrair um pouquinho, tirar umas férias, fim de ano. Trabalhei muito hoje, dar uma descansada, acho que eu vou sair para passear, acho que eu vou até fazer uma outra coisa, que eu cansei de ser oleiro, não sei, acho que eu vou vender produto na rua, ganhar uma coisa que dá mais dinheiro, até porque eu faço os vasos aqui, mas depois os outros é que ganham lá fora no mercado, acho que eu vou fazer as duas coisas, eu vou fazer vaso e vou vender, não. Ele estava fazendo o que ele sabia fazer como ninguém. Assim é o nosso Deus, Ele está entregue à sua obra, que é fazer e refazer e novamente fazer-nos um vaso de bênção, um vaso maravilhoso, um vaso que orna a casa do Senhor, um vaso que glorifica o seu nome. A especialidade do nosso Deus é fazer vasos de honra. E como é que Deus atua para fazer este vaso de honra? Primeiro, Ele atua livremente, Ele faz do jeito que Ele quer. Não adianta você chegar assim como vaso e dizer assim, Senhor, eu estou achando que o Senhor podia puxar aqui um negócio diferente. E Ele diz assim, fique tranquilo, deixa eu fazer a obra que eu sei fazer. Eu sei fazer como ninguém. Dr. Tiago Torme começou o nosso culto muito bem, o testemunho que ele tinha me relatado da visita hospitalar que fez e uma notícia difícil. Mas qual foi o link que ele trouxe? Deus é soberano. E de fato Deus atua livremente e soberanamente. Ele tem o controle de todas as coisas. Nada está fora do seu domínio. Ele preside os céus e a terra. Ele é Senhor do passado, do presente e do futuro. Ele tem os corações na sua mão. Ele inclina a cabeça do rei para um lado ou para o outro, como o curso de um rio. E nós precisamos estar entregues à obra que Ele faz. E não sermos tão relutantes, porque isto faz parte da fidelidade de Deus. Mas o Senhor age na sua fidelidade, não apenas livremente, soberanamente, mas amorosamente. Tudo Ele faz por amor. E é o seu amor que nos constrange. Amor, como que o profeta Jeremias, um pouco mais adiante, no capítulo 31, verso 3, vai dizer, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com a minha benignidade, eu te atraí. Eu desejo a você, muitos talvez não verei até o ano que vai chegar, muitos já saem esta semana de férias, estaremos aqui juntos na quinta-feira, mas na oportunidade de não fazê-lo pessoalmente, eu desejo sim, um ano muito feliz para você em 2016. Espero que realmente a bênção do Senhor seja profusa sobre o seu coração, mas a minha oração nesta hora seja vaso na mão do oleiro. Reconheça a sua fragilidade, não queira ser vaso de aço, não compensa. Seja maleável à ação do Senhor, pelo Espírito e pela palavra. E confie na fidelidade do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Eu queria trocar o hino. De última hora a gente faz isso, ainda bem que eu tenho uma equipe muito boa. Já cantamos muitos hinos de Natal, vamos cantar à noite também. Vamos cantar o hino 221, Eu quero ser um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. 221, vamos ficar em pé e louvar o Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me vaso de bênção, Senhor,
vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Os homens, quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. As mulheres, quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem mar, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos do céu vão entrar. faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quando cantarmos a última estrofe, quero convidar os que desejarem uma oração especial, até de consagração como um vaso. Deixe o seu lugar e venha aqui à frente para orarmos por você. Cantemos a última estrofe. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divino. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Toma o nosso canto, Senhor, como a nossa oração. Toma, ó Deus, a oitiva da Tua palavra nesta manhã, como uma realidade que queremos ver agora germinada no nosso coração e que frutifique, cujos frutos saltem para a vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a, como vasos de barro, reconhecer que somos fracos, mas o Senhor é forte em nós. O Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não permita, Senhor, que nenhuma realidade, nenhum rancor, nenhuma mágoa torne o nosso coração empedernido. Ao contrário, Senhor, sejamos maleáveis nas Tuas mãos, porque o Senhor vai fazer uma obra maravilhosa, pelo que desde já nós Te bendizemos e louvamos. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito repousem sobre vós, convosco permaneçam hoje e sempre. Amém. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Apenas uma palavrinha que recomenda a nossa oração. 2 terças-feiras atrás, o reverendo Davi foi alcançado pela notícia do falecimento do seu sogro. Nós pudemos ouvir aqui o seu testemunho domingo passado do que foi o impacto dessa notícia. E na quarta-feira desta manhã, uma cunhada sua, casada com seu irmão, faleceu. Muito precocemente, há 25 anos. Uma leucemia muito drástica que acometeu e rapidamente levou a óbito. Então, o reverendo Davi, que já estaria entrando em férias já nesta semana, e uns 15 dias que ele vai estar fora, nós já o liberamos, mas vamos estar orando. Foram as duas bandas da família dele, né? A banda da Lidiane e a banda dele mesmo, do seu irmão, que perdeu a sua esposa, tem um filhinho de 4 anos, uma mudança muito séria na vida da família lá. Vamos lembrar de orar pelo reverendo Davi. Deus abençoe. À noite, o Natal em Família, às 19 horas. Vamos nos saudar na paz de Cristo.